Paz do Senhor, eu me chamo Rebeca e eu faço parte do grupo Geração de Adoradores e eu estarei fazendo um breve resumo sobre o capítulo 9 do livro de Atos. Este capítulo ele é dividido basicamente em dois tópicos. O primeiro é a conversão de Saulo e o segundo é a ressuscitação de Dorcas e a cura de Enéas. Basicamente, neste capítulo, no primeiro tópico, Saulo ele era um observador da lei, ele perseguia os discípulos de Jesus e qualquer seguidor de Jesus. Então, neste versículo aqui, no primeiro versículo, retrata o momento que ele vai pedir uma carta aos sacerdotes para que ele tivesse livre acesso a prender qualquer um que seguisse a Jesus. Então, enquanto ele estava indo para essa cidade chamada Damasco, ele viu uma luz muito forte vindo na direção dele e ele caiu no chão. Neste momento ele ouve uma voz que diz, aqui no capítulo 4, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Nesse momento, todos que estavam ao redor se assustaram, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, não viam de onde vinha aquela voz. E ele se levantou com a ajuda das pessoas que estavam ao redor dele e percebeu que estava cego. Entrou na cidade e por lá ficou por 3 dias, cego, sem beber e sem comer. Nessa cidade havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou para que fosse até a casa de Judas, onde Saulo estava hospedado, e curasse ele, através de Jesus, ele curaria Saulo. Então Ananias ficou meio espantado, porque ouvia o que Saulo havia feito para os discípulos de Jesus, havia feito para os seguidores de Jesus. Então Ananias ficou meio chocado com o porquê Jesus faria isso, por que Jesus curaria Saulo. E o Senhor disse aqui no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o Senhor não levou em conta aquilo que Saulo estava fazendo. Ele queria usar Saulo da forma que ele queria. Então, Ananias, ouvindo isso, foi em direção à casa de Judas e disse, no versículo 17, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Então, nesse momento, Saulo foi batizado com o Espírito Santo e voltou a enxergar. Depois ele comeu, bebeu e ficou ali mesmo com os discípulos na cidade de Damasco. Durante o momento que ele ficou na cidade de Damasco, ele resolveu pregar junto com os discípulos, Então ele pregava a palavra do Senhor, mas todo mundo que ouvia ficava muito espantado, porque todos sabiam, que Saulo perseguia os seguidores de Cristo. Então todo mundo ficou muito espantado, o porquê este homem agora está pregando, sobre Jesus, sendo que ele perseguia Jesus e todos aqueles que seguiam a Jesus. Mas Saulo, ele tinha uma pregação muito forte, uma pregação corajosa e que deixava todo mundo intimado, todo mundo, assim, espantado com o estilo de pregação dele. Então, era uma pregação que tornou, assim, cada vez mais poderosa. Alguns judeus conspiraram para matar Saulo e aí ele teve que sair da cidade de Damasco e ir até Jerusalém. Quando ele fez esse percurso e chegou a Jerusalém, ele queria visitar os discípulos, mas todos eles estavam espantados, com medo, porque realmente não sabiam se ele tinha se tornado realmente um discípulo de Jesus. E aí, neste momento, Barnabé levou Saulo até os discípulos e conversou com eles, mostrou que realmente Saulo se converteu. E eles, acreditaram, e Saulo foi pregando a palavra do Senhor junto com os discípulos em Jerusalém, mas novamente tentaram matar ele, então ele teve que ir de Jerusalém até Tarso. Agora a gente vai para o segundo tópico, que é Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Pedro era um homem que viajava por muitos lugares, então por um momento ele resolveu visitar os irmãos que estavam na cidade de Lida. Nesta cidade de Lida havia um paralítico que ele já estava nessa condição há 8 anos. E durante todo esse tempo, todo mundo conhecia ele. Quando Pedro o viu, chegou nele e disse assim, aqui no versículo 34, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E nesse mesmo instante, ele se levantou. E todo mundo ficou muito espantado com aquilo. E muita gente se converteu a Jesus naquele momento, porque viu que o nome de Jesus realmente tem poder. Havia em Jope uma discípula chamada Tabata, que em grego era Dorcas, e essa discípula era muito boa, uma mulher muito boa.
e todos gostavam dela, porque ela fazia o bem para as pessoas, ajudava os pobres, e nisso ela ficou doente e acabou falecendo. Quando souberam disso, foram chamar, Pedro, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Quando Pedro chegou lá, havia muitas pessoas ao redor dela, viúvas que ela já havia feito vestidos para elas, pessoas que realmente gostavam dela por ela ser uma mulher tão boa. Pedro pediu que todos saíssem da sala e se ajoelhou diante daquela mulher e orou. Após a oração, ele disse, aqui no versículo 40, Tabata, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Então, ele chamou todos para a sala e todo mundo ficou espantado novamente. Então, essa notícia correu, se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor, muita gente acabou se convertendo. Então, em resumo, ao que foi dito no capítulo 9, ali no tópico 1, nós vemos a conversão de Saulo, que era um perseguidor de Cristo, perseguidor dos que seguiam a Cristo. E mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida dele. O propósito esse que não foi apagado, independente dos pecados, independente de Saulo não acreditar nele. Jesus tinha um propósito na vida dele. E como é dito aqui no versículo 15, vá porque este é para mim um vaso escolhido. Então Deus escolheu e realmente queria usar ele da forma que ele queria. Já no tópico 2, nós vemos a cura de Enéas e a ressuscitação de Dorcas, que é assim uma parte que nós vemos que Deus tem propósito em tudo que faz. Pedro não estava ali apenas para estar. Pedro não estava apenas para visitar ou talvez para pregar a palavra do Senhor. Ele estava ali para curar e para ressuscitar. Mas este propósito, Deus não tinha apenas como cura e como ressuscitação. Deus tinha para salvar vidas, porque através da cura de Enéas e a ressuscitação de Dorcas, no nome de Jesus, vidas foram salvas. Pessoas acreditaram no nome de Jesus, acreditaram no poder que Jesus Cristo tinha e se converteram. Então este era o propósito de Deus a todo momento. Não foi nada em vão, nada foi ali por acaso. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que este capítulo tenha edificado a vida de vocês como edificou a minha. E é isso, continuem aqui, se inscrevam no canal porque todos os dias teremos resumo como esse sobre o livro de Atos. E é isso, Jesus abençoe.